Do dia, hoje 18 de setembro, são exatamente 8 horas e 5 minutos. Eu sou Ítalo Coriolano, fico aqui na sua companhia até 9 e pouquinho, levando até você as principais informações do dia nesse comecinho de quarta-feira bastante movimentada. Vamos falar sobre os fortes ataques de Israel contra o Hezbollah, usando um dispositivo chamado Pager. Aqui no Brasil é mais conhecido como BIP, muito usado nos anos 90, foram implantados explosivos dentro desses dispositivos, já que lideranças do Hezbollah não utilizam o celular exatamente para evitar algum tipo de rastreamento, mas Israel, utilizando sua inteligência, promoveu esse ataque gravíssimo, com muitas repercussões. Você acompanha tudo no programa de hoje. Tem também a primeira pesquisa após a agressão de Datena, a cadeirada de Datena contra o candidato Pablo Marçal. Nova pesquisa Quest, todos os números, você acompanha aqui com a gente e já adianto, viu? Datena oscilou positivamente, enquanto Marçal oscilou negativamente 3 pontos percentuais. Você vai acompanhar todos os detalhes aqui com a gente. Já peço para você ir deixando o seu like, que é fundamental para o nosso programa ter um alcance maior aqui no YouTube. Então vamos lá, o Povo News ao vivo, e a gente já começa com a nossa vinhetinha, Giro de Notícias, na sua tela. Então é isso, enquanto você vai deixando aí o seu like, eu vou trazendo aqui os destaques dos principais portais do país. Já começo com o G1 e com essa informação que eu acabei de dar para vocês sobre a nova pesquisa Quest. Nunes ficou na mesma, 24% das intenções de votos. Boulos oscilou positivamente, foi para 23%, Marçal oscilou negativamente para 20%, e então se mantém aí configurado o empate técnico em São Paulo, lembrando que o candidato Datena oscilou positivamente 2 pontos. Vamos lá então aos números, lembrando que a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa realizada entre 15 e 17 de setembro, ou seja, terminou ontem. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E aqui nesse gráfico a gente acompanha então o movimento dos números, o movimento das intenções de votos para cada um dos candidatos. Ricardo Nunes começando ali com 24, 21, 19, 24, manteve os 24. Temos aqui também o Pablo Marçal, que estava com 11, foi para 13, subiu para 19, subiu para 23 e agora oscilou negativamente para 20. Temos também a candidatura de Datena, que começou bem, né? Começou ali com 16, foi para 21, depois caiu para 12, caiu para 8 e agora deu um suspiro, chegando aí a 10 pontos percentuais, 10% de intenções de votos, segundo a atual pesquisa Quest. Guilherme Boulos começou ali também com 16, foi para 22, oscilou para 21 e agora alcança 23% das intenções de voto. Pesquisa Quest, divulgada hoje, quarta-feira, mostra Ricardo Nunes com 24% das intenções de voto, Guilherme Boulos com 23% e Pablo Marçal com 20%, em um empate técnico triplo na liderança da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Como eu disse, essa pesquisa é a primeira desde que Marçal levou uma cadeirada de Datena durante o debate da TV Cultura na noite de domingo. Os números indicam que o empate técnico triplo na liderança entre os 3 candidatos continua, apesar dessa movimentação dos números. Em relação à pesquisa anterior, como eu disse, Marçal oscilou 3 pontos para baixo, dentro da margem de erro, e Boulos 2 pontos para cima. Nunes manteve o mesmo número. E aqui a gente tem então o quadro com os números gerais. Ricardo Nunes do MDB manteve 24%, Guilherme Boulos agora tem 23%, eram 21%, Pablo Marçal tinha 23%, oscilou negativamente para 20%, Datena tem aí essa boa notícia, digamos assim, afinal ele oscilou positivamente depois de quedas seguidas, foi de 8% para 10%, Tabata Amaral oscilou de 8% para 7%, Marina Helena manteve os 2%, Bebeto Haddad, do Democracia Cristã,
tinha 1%, agora não tem nada. João Pimenta do PCO continua com 0. Ricardo Senese, da Unidade Popular, também com 0. Altino Prazeres, do PSTU, não pontuou. Indecisos eram 5%, brancos e nulos 8%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e registrada no TSE sob o protocolo SP 00281/2024. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 15, ou seja, logo após o episódio da cadeirada, e 17 de setembro, ontem. O nível de confiança é de 95%. Segundo o diretor da Quest, Felipe Nunes, essa pesquisa mostra uma reversão da tendência de crescimento de Marçal. Esse é um ponto importante, que nas 3 pesquisas anteriores havia registrado oscilações positivas. Foi de 11% em junho para 13% em julho, 19% em agosto, 23% em 11 de setembro e agora cai dentro da margem de erro, oscila negativamente para 20%. Datena, outro ponto importante, reverteu a tendência de queda registrada nas 2 últimas pesquisas. Tinha 18% em junho, oscilou para 19% em julho e desde então queda livre. 12% em agosto, 8% em setembro e agora tem aí essa recuperação, mesmo que na margem de erro, chegando a 10% das intenções de voto. A Quest também fez aí simulações para o segundo turno. No eventual segundo turno, Nunes, do MDB, venceria tanto Boulos quanto Marçal. Numa disputa entre Boulos e Marçal, a pesquisa indica que o empate técnico entre os dois permanece. Vamos lá ao primeiro cenário, Nunes versus Boulos. Nunes oscilou 2 pontos para baixo, dentro da margem de erro, e Boulos 2 para cima. Nunes, 46%, eram 48%, Boulos 35%, eram 33%. Nulo branco ou não votaria em nenhum, 13%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Indecisos também mantidos em 6%. Vamos ao segundo cenário, Nunes versus Marçal. Nunes e Marçal oscilaram 3 pontos percentuais para baixo cada um. E os que declararam que votariam nulo, branco ou em nenhum, 5 pontos para cima. Ou seja, tem uma parcela aí da população que não quer saber desse cenário no segundo turno. Nunes foi a 47%, era 50%. Marçal a 27%, era 30%. Nulo, branco ou não votaria em nenhum, 20%, eram 15%, é um crescimento importante. Indeciso, 6%, eram 5% na pesquisa anterior. E aqui o gráfico desse cenário. Terceira simulação feita pela nova pesquisa Quest, divulgada agora há pouco, desde as 7 da manhã. O cenário é Boulos versus Marçal. Boulos oscilou 2 pontos para cima e Marçal 3 para baixo. Agora Boulos tem 42% das intenções de voto em eventual segundo turno com Marçal. Marçal, por sua vez, foi a 36%, era 39%. Nulo, branco ou não votaria em nenhum, se manteve aí na casa dos 17%, assim como o percentual de indecisos também não mudou, 5%. Então tá aqui todos os cenários. Vamos para ver a rejeição? Rejeição é importante também. E também o nível de conhecimento, Em relação, por exemplo, a Nunes, conhece e votaria 50%, eram 51%, conhece e não votaria, rejeição, 37%, oscilou positivamente, era 34%, não conhece 10%, era 13%, não sabe, não respondeu, 3%, era 2%. Boulos, conhece e votaria, 37%, era 35%, ou seja, oscilação positiva. Conhece e não votaria, 46%, era 48%, oscilação negativa. Não conhece, manteve 15%. Não sabe, não respondeu, 2%. Marçal, aqui é muito importante a gente acompanhar. Conhece e votaria, 36%, era 34%, oscilação positiva de 2 pontos percentuais. Conhece e não votaria, 41%, era 45%. Aqui também, na verdade, já se configura uma queda de 4 pontos percentuais. Não conhece, 21%, era 19%, não sabe, não respondeu, 2%, era 1%. Tá aqui então, cenário geral da pesquisa Quest, quentinha, saiu agora do forno, 7 horas da manhã, e você acompanhou então todos os números e também as primeiras análises. Lembrando que essa é a primeira pesquisa